faz evolução espiritual. Mas se eu sou parte de Deus, já não sou irmão. Não, você não é parte de Deus. Deus é você. Quando você fala, você é parte de Deus, você está colocando duas pessoas. Você e Deus. E não existe duas pessoas, só existe Deus. Não existe você ser Deus, porque você não existe. Só existe Deus. Você é uma ideia que Deus dá ao espírito de existir. E essa ideia é o próprio Deus. É aquela história que eu já falei dos 3 deuses que o hinduísmo ensina. O Deus Ser, o Deus emanado, que são as atividades ditas inteligentes, e a emanação de Deus, que é o que Deus faz as atividades, as coisas inteligentes já sabem o que estão fazendo. Mas tudo é Deus. Deus, veja, você não anda, porque você e o andar são Deus. Então, não existe Deus e você, existe Deus. E a partir do momento que só existe Deus, não há mais nada para ser compreendido. Eu vou embora, acabou a conversa. É por isso que eu digo, Kisha, olha, a partir de hoje, se alguém lhe perguntar o que você é, você diz, eu sou ateu. Todo ser humano, se quiser fazer evolução espiritual, ou de culpa, alcançar a felicidade, tem que ser ateu. Porque enquanto você acreditar em Deus, você só tem o seu Deus. Não segundo. Então, dentro da destruição, você tem que destruir Deus. Então, você é mulher, né? Então tem que dizer que você é à toa. Olha, volta a dizer e chutar no iniciozinho da palestra, conhece-te a ti mesmo. Para você compreender qualquer coisa, você precisa criar a dupla personalidade. Eu e o Deus. Para você compreender qualquer coisa, você precisa criar. Para você alcançar o monismo, você tem que ser dualista. Criar os dois mundos. O mundo humano e o mundo espírito. No mundo humano, eu acho que eu posso agir, eu acho que eu falo, eu acho que eu faço, eu acho que acontece. No mundo espírito, nada chega. Mas dá para dizer que cada coisa é uma parte de Deus? Não. Tudo é Deus? E Paulo pergunta, será que Deus se dividiu? Como Deus vai se dividir? É o mundo? Como é que o mundo se fragmenta? Como é que a unidade vira parte? Mas não é assim como se fosse o corpo humano e nós fosse, por exemplo, uma única. Veja, volta a dizer, isso é uma ideia humana. Por quê? Porque acha que existem partes. Deus não há em partes. Deus é Deus. Então Deus não é, numa parte de Deus não é ela e outra parte é ela. As duas são Deus. Ou melhor, Deus é as duas. Sem se dividir. Entenda isso. Este é o trabalho que nós está começando e eu deixei bem claro, vai começar na Belândia, vai começar nas duas palestras aqui no Paraná. Eu falei até hoje, e o moço que é o mais antigo que nos ouve pode testemunhar. Durante 10 anos eu falei sobre espírito, sobre Deus, sobre o mundo espiritual. E durante 10 anos eu mostrei que tudo que vocês sabem sobre Deus, sobre Espírito, sobre o mundo espiritual, é apenas uma ideia do que você acha e não a realidade. E mostrei que vocês jamais vão alcançar a realidade. Então para de popular. Por quê? Porque se você fica populando isso, você não faz aquilo. Você não faz a única coisa que você pode fazer.
Que é. Ser feliz. Sabe por que você vai depender de como o espírito faz, mas você não é espírito. Então o que ele faz é o que ele faz o que você faz. Ou o que você acha que pode fazer, ou o que você acha que sabe fazer. Existe outra coisa. Veja, só mais uma coisa. E queixam o universo, e queixam o Etateete. Você não sabe como é o céu a 100 metros daqui, vai querer saber como é o espaço infinito? Como vai vir os Etateete, a nave? Alguém aqui já viu uma nave? Não é? Pode até ter feito alguma coisa no chão que fechou, mas já viu, já entrou, já sabe como faz? Não, então como é que vocês vão discutir o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer? Sabe? Enquanto vocês estão discutindo coisas que não pertencem a você, estão deixando de fazer o que vocês acham que pode fazer. E coisa que não pertence a você é o que não faz parte do seu mundo. Vou dar um exemplo. Adianta nós aqui no Paraná discutir como vive o homem no Nordeste? Você não tem ideia do que é viver na Caatinga. É um outro tipo de vida, é um outro gênero de vida. Então não adianta discutir como ele vive, porque a vida deles é diferente de vocês. E vocês não têm concepção, não conseguem conceber como é aquela vida. Aí vivem, querem viver, projetar a vida daqui para lá, não dá certo. A única coisa que você pode discutir é a sua realidade. Essa você pode. Você não pode discutir a realidade do seu vizinho de apartamento, porque cada um vive um mundo diferente. Só dá para discutir a sua realidade. Sabe, nós falamos, que acha que não tem fome. Quem aqui hoje não comeu? Não tinha comida para comer? Ninguém. Vocês não sabem o que é passar fome. Eu sei, um dia eu fiquei sem comer. Mas você não sabe o que é viver sem ter a perspectiva de comer. Então não adianta discutir a realidade da criança que passa fome. Por quê? Porque o máximo que você vai conseguir é projetar o que você acha da criança. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que começar a botar na cabeça. Vocês ficam divagando sobre coisas que você não tem a mínima ideia do que seja. E encanto faz isso. Não cuida de você. Sabe, não cura o seu mal. Você quer salvar o mundo. Mas como você vai salvar o mundo sem salvar você? Não, eu disse bem claro quando estudamos o monismo. Eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer para alcançar o monismo é ser extremamente individualista. Pensar em você. Porque enquanto você não pensar em você, você não consegue sair de você. Não consegue deixar de ser o que você é. E se você não deixar de ser o que você é, o que você vai continuar sendo? O que você sempre foi. Por mais que você conheça o problema do mundo. Acho que vocês já conhecem a história que eu conto do sábio que resolveu conhecer a resposta para todas as perguntas do mundo. Já ouviram essa? Aí ele subiu, foi lá para o meio do mato e passou anos, décadas, fazendo todas as perguntas do mundo e buscando a resposta para todas as perguntas. Quando ele desceu a aldeia dele, saudou, chegou o sábio, aquele que sabe todas as respostas para as perguntas do mundo. Foi uma festa. No dia seguinte, o moço vinha passando, o sábio estava sentado no céu solando. Disse, como você sabe o que sabe todas as respostas para as perguntas do mundo, você está solando. Por quê? Ele disse, é porque quando eu estava lá, as perguntas mudaram. Enquanto você está tentando resolver o problema da seca no Nordeste, ou tentando resolver o problema da